vamos então, né, começar o nosso estudinho. Semana passada eu não consegui, vocês me desculpem, mas várias coisas aconteceram no dia e me tiraram, me tomaram tempo demais. Teve uma pequena batida no meu carro, na verdade, né? Mas Oh, não foi não vi. nada. O meu carro estava parado, eu não estava dentro do carro, o carro estava parado, estacionado na rua, mas aí bateu, e aí, enfim, né? Aquela situação toda administrativa que você tem que fazer. Então, acabou que não consegui estar a tempo para a gente fazer o nosso estudo. Mas estamos aqui hoje. Ó, o Ricardo está Graças falando, a a Deus. FEB faz um estudo dos livros do Pentateuco. Pode fazer perguntas via YouTube ou ao vivo. Aí, é uma dica do Ricardo, tá? Bom, vamos então. Deixa eu relembrar, né, que foi semana retrasada. Deixa primeiro eu falar com a Kátia. Kátia, nosso estudo é participativo, tá? Então, se você quiser fazer colocação, qualquer momento você pode abrir o microfone, levantar a mão, pode falar, tá bom? Que aqui a Tá gente constrói. ótimo. Eu sou a facilitadora, meu nome é Elaine, mas aqui todos nós construímos o estudo juntos, tá? Cada um com a sua Perfeito. experiência, cada um com o seu Obrigada. conhecimento, tá bom? Ótimo, obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu fazer uma pequena recapitulação, né? A gente entrou no capítulo 8, a morte de Estevão. Nós vimos Saulo indo na casa de Zacarias e Ruth para encontrar com Abigail. Emmanuel deixa muito claro para a gente que Saulo tinha um conflito dentro dele, né? Aquela dureza que ele tinha diante das suas atividades como doutor da lei, nesse episódio específico, na perseguição a Estevão, a Pedro, a Casa do Caminho, a sua conversa muito dura com Gamaliel, e ele foi buscar o colo, né, o braço, a mão amiga de Abigail, da sua amada, e a presença dela abrandava todos esses sentimentos, toda essa rigidez, trazia um pouco mais de carinho, né, para o seu coração. Nós lembramos, eu trouxe aqui, nós lembramos, estava com saudade de estudar mapa, né? E aí eu trouxe para vocês verem como que ele andava de Jope, né, que era uma cidade portuária ali no litoral, o porto mais antigo, até Jerusalém, onde ele ficava, né? Então era uma distância considerável que ele andava de liteira. Liteira é o nome? Não, de biga, que era aquele carro Diga. individual puxado a cavalo, né? 64 quilômetros, mais ou menos, separavam uma cidade de outra. É, e na época era um trechinho considerável, apesar, né, que as estradas nesse trecho aqui, principalmente que ligavam as principais cidades às cidades portuárias, não eram estradas tão ruins, né? Eram estradas que até eram bem boas, até por interesse comercial. Mas era uma distância considerável, né? E mostrei para a gente ver aonde que fica Israel, né? Ali em cima a Turquia, embaixo ali o Egito, e no mapa mundi ela fica aqui, ó, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Algumas pessoas no grupo, assim como eu e o André, gostam muito de estudar usando os mapas, né? Então eu trouxe para situar a gente. É, Então, nós vimos que no finalzinho da conversa, deixa eu ver onde que a gente parou. Abigail questionou ali para Saulo se de fato, né, precisaria tanto, um apedrejamento. Ela não parecia, mesmo Saulo tendo contado ali para Zacarias e para Ruth e para Abigail, tendo contado a história de Estevão. Aos olhos dele, para Abigail, né, que ele estava querendo
persuadir todo mundo a acreditar naquele Nazareno que foi crucificado. Mesmo Saulo tentando contar a versão dele, ainda assim, por significar uma condenação, tão que para aquele coração sensível que já era Abigail, o apedrejamento parecia muito brutal para ela, né? Então ela tentou ali intermediar um pouquinho e ela nem sabia, né, que se tratava do próprio irmão. Eu brinquei no estudo passado que eu acho que já existia ali meio que uma intuição, né? Uma ligação muito grande desses dois espíritos, certamente. E aí ela já sentiu ali um desconforto só dele contar o que iria acontecer. E aí Saulo procurou mudar de assunto. O jovem procurou mudar o curso da conversação enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. Esse trecho a gente já leu, né? A Ana até lembrou, né? Que Emmanuel sempre dá uma aliviada ali no texto pesado, né? Traz uma descrição da paisagem, né? Traz a coisa mais para o romance, para dar uma aliviada no peso. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-la de todos os desgostos, prodigializando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Então, essa é a palavra, né? Consolação, aquele coração, era o que representava Abigail. E aí ele começou a falar para Abigail o que ele esperava, a participação dela para esse grande dia. E ele começa, eu acho que a gente leu aqui também, leu, mas vamos ler aqui, ó. Começou a falar para ela que já tinha organizado tudo para levar ela para Jerusalém, porque ele queria que ela participasse desse momento, que seria um momento importante dele, como um doutor da lei, defendendo ali o que ele achava o ideal, né? E queria apresentar ela para a sociedade ali de Jerusalém. Então, aqui a gente começa a nossa leitura de hoje, ó. Abigail extasiava-se ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude, a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade. Era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua carinhosa. Não sei quem foi que brincou, eu não sei se foi o Amado, não sei se foi o Ricardo, não sei se foi o André. Dava a entender, o André está colocando aqui no chat, dava a entender que a casa deles ficava no meio do caminho. É uma serra, dava a entender. Na estrada, né? Sempre que ele fala na estrada, né, amiguinho? Dava a entender. Na estrada de Jope. Se fosse na cidade propriamente, ele falaria na cidade de Jope, né? Mas ele fala na estrada de Jope. Então, de fato, dá a entender. Eu não sei quem foi que brincou, né? Se foi o Ricardo, sei que foi o menino. Se foi o Ricardo, se foi o Amado, se foi o André, que falou, os brutos também amam. Foi o Brito, foi o Amado Brito. Foi o Brito? Foi. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Nesse trechinho que a Emmanuel descreve para a gente os sentimentos de Saulo. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência, com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Então, olha como ela olhava, né, para Saulo. Coração leal e generoso. E aí ele responde, né? Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. E de fato enriqueceu não como ele esperava, né? Foi a companheira da vida inteira, foi a companheira da caminhada inteira dele, mas não como ele esperava.
Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No seu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições, de sabedoria e de glória. Isso era o que ele estava falando para ela que ele esperava para a velhice dele. Desde que te encontrei, aumentou-se minha fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, mas só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Olha que bonito que ele está falando, né? Tudo isso que ele almeja para a vida dele, toda essa glória, todas essas conquistas. Ele vai um dia, se Jerusalém conceder a ele, né, alguma homenagem, assim como os romanos fazem com os grandes triunfadores, né, com a coroa de louros e rosas. Se um dia Jerusalém fizer isso com esse filho deles, né, ele vai entregar toda essa glória, toda essa vitória, toda essa felicidade aos pés dessa grande amada dele. Você está vendo aqui, Elane, Ah, ele é uma pessoa segura de si, além do orgulho, ele é uma pessoa ambiciosa pelo que ele quer, seguro. Ele tem a meta dele, ele tem a certeza de que vai chegar lá. Você vê com que segurança ele já projeta, não é? com certeza, Ana. E isso tem a ver com aquilo que a gente falou, que não poder, para mim, né? E aí essa é uma interpretação minha, não poderia, para mim, ter sido escolhido uma personalidade, né, um espírito com outros tributos que não esse de Paulo, para conseguir tocar à frente essa grande empreitada que era levar a boa nova do Cristo, né, a tantos lugares, disseminar tanto, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista temporal, porque ainda hoje cá estamos nós estudando as cartas maravilhosas de Paulo de Tarso, né? Para conseguir isso, não poderia ser uma alma branda, morna, tinha que ser alguém com vigor, alguém forte, vigoroso, determinado, né? Só que até aqui ele caminhou com foco para um lado, e o Cristo vai só dar uma ajustadazinha nesse foco dele. Mas tinha que ser um espírito assim. Se não fosse um espírito assim, não poria à frente essa grande missão. Deixa eu ver quem entrou aqui. Entrou mais alguém. Tem gente entrando. Luciana, meu amorzinho, entrou. Eu acho que é a Carlinha aqui. Boa noite, entrei também. Beijos, Paola. Boa noite, Heloísa entrou também. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Aí, Elane, eu fico me perguntando, esse espírito, né, dele, do Paulo, do Saulo, já é um espírito super evoluído, mas por alguma razão, né, depois de encarnado, ele usou o livre-arbítrio dele, porque senão ele não teria todo esse vigor que ele tem, ele não teria ter sido esse escolhido, porque sabemos que ele, né, venceu, ele viveu duas vidas em uma, viveu duas encarnações em uma. Qual de nós que consegue viver, pelo menos a própria nossa aqui? Então, ele era intelectualmente certo de que ele era muito, muito evoluído, né? Do ponto de vista moral, no entanto, a gente vê que ele ainda tinha muitas questões a serem trabalhadas ainda, né? Mas olha,
Jesus usou muitos instrumentos, como é que eu vou falar? Jesus usou muitos, por exemplo, vamos tomar os discípulos, né? Quando você estuda, por exemplo, Boa Nova traz a personalidade de vários discípulos, né? De uma forma que a gente não vê nos textos do Evangelho. Quando você ali vê, você estuda os discípulos, por exemplo, o Pedro é um deles, né? Que foi tão falado ontem na palestra do Recanto pelo Tiago, maravilhoso. Não eram espíritos que a gente pode chamar de espíritos evoluídos, né? Espíritos de luz, por exemplo, né? Não eram. E isso tinha um porquê de não ser, né? Para mim também, na minha interpretação, é porque a gente precisava se ver mais próximo desses discípulos que estavam próximos do Cristo, porque senão a gente ia achar, se fossem só espíritos iluminados, espíritos puros, né? Espíritos numa missão só, que não tivesse nada que aprimorar, nada que evoluir, a gente ia se sentir muito distante, né? A gente não ia se enxergar neles, a gente não ia ver, por exemplo, que num momento Pedro estava ali julgando, criticando, sendo muito duro com todos aqueles que não seguiam a lei ou que ele julgava impuro, e um pouco mais de um ano depois, Pedro está aqui acolhendo na casa do caminho, sendo o alicerce dessa casa, né? Então, se Pedro teve essa mudança, a gente também pode. Mas se a gente só visse espíritos puros, elevados, prontos, em missão, será que a gente ia se sentir tão próximo dele? Será que a gente ia ter tanta afinidade assim de se imaginar, por exemplo, num Bartolomeu, um discípulo que tinha tendência à depressão, né? Se você for lá no Boa Nova, você vai ver Bom Ânimo, capítulo Bom Ânimo. Fala para a gente, por exemplo, sobre a personalidade deprimida de Bartolomeu, que depois de ter uma conversa com o Caio Boa Nova aí, lindo, parabéns, muito lindo. Depois de ter uma conversa com Cristo, aquele que só andava cabisbaixo, olhando para baixo, ele passa a apreciar o céu, as estrelas, as árvores, o grande mar, né, da Galileia, o lago, né, que era chamar algumas horas chamadas de mar. Então, assim, Saulo também. Saulo não é um espírito pronto, mas era o ideal para essa missão. Para mim, eu coloco assim: ele era o ideal para essa missão. Ele precisou de um ajuste, né? Então, Ana, é isso, é o que eu acho, tá? Vamos lá. Ainda hoje, prosseguiu Saulo. Amiguinho, André, quer falar alguma coisa? Falando aqui no chat, deixa eu ver. Não, não. Não? Na sexta-feira a gente está estudando justamente esse tema dos discípulos, apóstolos, então a Ana Simon, a Bia, a Kátia, o Brito, tá tudo especialista, então eles podem comentar se quiser, pode perguntar para eles que eles estão Opa, manjando. que beleza. Alguém quer comentar, então? Vocês estão Acho estudando? que a sua explicação, acho que você explicou muito bem. E aqui, né, o estudo não é sobre os discípulos, aqui é sobre a história dele, do Saulo. Peraí. A Luz entrou e Luz. O Luz. Amar entrou. Bem que eu vi que a gente estava mais iluminada agora. O Brito entrou? O Brito está aqui? O Preto e a Luz. Ai, que legal. Está mais iluminado. Por isso que eu senti que a luz também cresceu aqui também, deu um reflexo aqui. Ó, Ana, a gente não está estudando sobre os discípulos, mas para mim faz tudo parte, viu? Fica à vontade para falar sobre os discípulos. A gente ama falar sobre os discípulos. Porque quando a gente estuda Saulo, quando a gente estuda Estevão, quando a gente estuda Abigail, é tudo estudando o exemplo que esses discípulos trouxeram para a gente, né? Para a gente se inspirar neles todos e trazer isso para a nossa vivência, para a nossa caminhada. Então, é tudo um conjunto, é tudo uma coisa só. Eu acho, na minha opinião, como o André falou, né, nós estamos estudando, né, lá no NEP, mas eu acho que, assim, mesmo com toda a imperfeição deles, claro que eles não são perfeitos, sabemos disso, nenhum dos discípulos, mas eu acho que eles já encarnaram com essa missão,
todos eles. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu acredito que até o Saulo nasceu voltou, encarnou com essa missão, entende? Dúvida. Só que o Saulo, muito mais ainda egoísta, né, orgulhoso, muito mais do que o Pedro, né, porque o Simão era um pescador e o Saulo é um homem mais culto, estudou mais. E a gente tem que pensar naquela época. Aqueles que têm mais estudos se julgam normalmente, pela a época, melhores, Sim, diferentes. sim. Então, E por olha, isso que ele é mais essa pessoa, por ser culto, mas eu acredito que sim, que o Saulo, né, já foi um espírito que já veio com essa missão, sabe? Como Jesus tinha que escolher. Eu acho que os discípulos, né, os missionários vieram com essa missão, né, para ajudar a boa nova. sem dúvida eles foram, sem dúvida eles acolheram a missão, porque Jesus não usa, né, só espíritos por missão, ele usa todos nós, inclusive usa você, usa a mim, cada um de nós temos as nossas pequenas missões, né, e ele nos usa para isso, né? Nós somos estudantes dos discípulos, nós somos estudantes. A gente está aqui na caminhada. Pois André é. levantou a mão. Fala, amiguinho André. Depois a Bia fala. Não, é que eu ia comentar que também existe uma grande diferença, não, mas é um processo um pouco diferente entre Saulo e os demais apóstolos que a gente citou agora há pouco, né? Uhum. Porque na sexta-feira a gente está estudando que Jesus chamava e eles já tinham uma consciência, por mais que tinha uma ignorância, eles não tinham intelecto mais forte, os apóstolos, mas já tinham um bom coração, uma boa vontade, enfim. E a gente vê que os chamamentos praticamente eram imediatos, já chamar e já começou a seguir a Jesus de bate-pronto. Já outros espíritos, como Saulo, foi um processo. Vamos supor que Saulo tivesse estado um pouco antes ali junto com Jesus. Ele provavelmente não seria um seguidor de Jesus, porque ele seria um fariseu contestador, enfim. Então ele precisou passar por esse processo de, infelizmente, pela dor, né? Enfim. E tantos outros espíritos passaram por esse processo do ainda mais espíritos que eram mais intelectuais, por exemplo, um Nicodemos, por exemplo, assim, se deixou convencer o próprio Gamaliel, mas através de outros meios, sabe? A gente vê que os apóstolos, por ter essa pureza, que não estava envaidecida por muito conhecimento, era muito mais coração, eu acho. Então eram mais propícios, era um solo mais fértil para Jesus, sabe? Então Jesus a gente vê que se cerca não dos Saulos, não dos Nicodemos, os mais inteligentes e tal, mas dos povo mais simples, né? Que era justamente um solo mais propício. Não que Jesus não venha também para esse solo mais pedregoso, talvez, como o próprio Saulo, né? Eu penso assim. Sim, Muito exatamente. bom. Ó, antes de passar a palavra, Bia, deixa eu só complementar isso que o André falou. Gente, eu não tenho dúvida, a gente não tem capacidade ainda de alcançar a inteligência de um Cristo, né? Então, Jesus, assim como o André falou, Jesus faz a designação dele exata para a tarefa exata. É como um diretor de uma grande empresa, né? Que não vai colocar uma pessoa que administra, por exemplo, um almoxarifado para. Nem sei se o almoxarifado existe mais, né? Hoje é tudo tão informatizado, mas, por exemplo, para gerenciar uma cozinha. Não vai fazer, né? Então, ele vai escolher as pessoas certas, com as capacidades certas, com as potencialidades certas para cada missão. E tem uma coisa também que conta muito, que é o seguinte: o nosso livre-arbítrio, né, nos é garantido desde a hora que a gente reencarna até a hora que a gente desencarna, né? É o nosso livre-arbítrio. Então, a gente recebe as nossas missões, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? E um pai sabe, por exemplo, quem tem um filho, né? Ou quem cria um sobrinho, enfim. Quando você cria, né? Ou você acompanha o crescimento, você sabe a personalidade, a tendência daquele filho. Então, se você fala assim, eu vou no teatro. Ih, não chama fulano, não. Fulano não vai no teatro, não. É Porque você verdade. já conhece a tendência do seu filho, né? Então também tem isso. Então, esse é propenso a cumprir essa missão, esse não é propenso a cumprir essa missão, né?
Então, existe isso também, a personalidade, a característica de um e de outro, e eu não tenho dúvidas que na grandiosa inteligência e sabedoria do Cristo, ele direcionou direitinho. Esse tem um potencial para isso, esse tem um potencial para isso, esse é mais doce, esse é mais enérgico, esse vai ficar aqui, esse vai ficar ali. E rogo ao Pai que eles cumpram a missão. Fala, Bia. Roga ao pai que eles cumpram a missão mesmo, porque, por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele era para trazer a terceira revelação, e aí ele falhou na missão dele, e aí veio Kardec. Se Kardec falhasse, Leon Denis ia tomar a frente. E é assim que Deus procede, né? Nas escolhas dos missionários. Se um falha, ele sempre tem um outro por debaixo da manga, entendeu? Isso aí. Tem sempre um Isso, ali aguardando, né, Bia? Porque a é, missão não pode falhar. Aquele que isso. leva a missão pode até falhar, mas a missão não. A missão não, exatamente. E uma outra coisa que eu queria falar era sobre Emmanuel, que o próprio Emmanuel, ele teve que sofrer, né, para acreditar no Cristo. Mesmo Cristo tendo curado a filha dele, a Flavinha, né, quando ele era Públio Lentulus, né, ele só depois de muito sofrimento que ele viu o quanto ele estava errado, o quanto o Cristo era poderoso. Ele lembrou de todas as palavras do Cristo quando ele caiu a ficha dele, né? Do quanto ele estava errado quando a esposa dele desencarnou daquela forma, quando ele, enfim, veio a sofrer esse baque todo, descobriu a inocência da esposa, enfim, ele teve que passar por maus pedaços para poder cair em si, né? Às vezes, o orgulho é muito grande e aí precisa ser lapidado através da dor. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Sim, verdade. O buril da dor ajuda o espírito a evoluir, Verdade. entendeu? Do sofrimento ajuda o espírito a evoluir. Obrigada, Bia. Ó, o André colocou aqui. Evidentemente, Saulo já tinha sua programação reencarnatória. Na sua programação reencarnatória, ser o apóstolo dos gentios. Contudo, não estava planejado ele desviar do caminho e tropeçar. Então, a providência divina fez ele voltar à rota. Evidentemente, ninguém traz no planejamento reencarnatório cometer o mal. Da mesma forma, Saulo não tinha em seu planejamento perseguir os cristãos. Mas como a sabedoria divina sempre dá um jeito, é como um GPS que sempre está recalculando a rota conforme as nossas tomadas de decisões. É isso aí. E a espiritualidade faz isso aqui para a gente não sair da rota, né? Quando a gente sai, quando eles fazem esses recálculos, meu Deus, como a gente dá trabalho. Gente, vocês não têm noção de como a gente dá trabalho para a espiritualidade. Vocês não têm noção. Nossa, André, eu te eu, amo. Te amo, André. Desculpa, Elaine, Não, desculpa, pode mas falar, meu amor. o André foi em cima. Era essa a reflexão que eu ia trazer, mas às vezes eu não consigo falar, né? Não consigo achar as palavras, e o André não só trouxe a reflexão que eu realmente, assim, no claro que eu queria fazer, e trouxe também, sabe, a resposta. Obrigado, André. Eu te amo, André. Nós amamos, né, Ana? Nós amamos. Tem amor demais aqui pro Andrezinho. Ó, vamos lá. Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do Sinédrio para que eu lhe suceda o prestigioso cargo. Então, ele está avisando para Abigail, está anunciando, né, contando o que vai acontecer. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila era irmã de Saulo, volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, em te tendo sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar.
olha que bacana, né? Olha que bonito. De fato, os brutos também amam, né? Esse lado, né, de Saulo, de fato era verdadeiro. Quanto a gente já viu pelo menos umas 2 ou 3 vezes Emmanuel falar aqui que apesar de bonito, apesar de influente na sociedade, apesar de rico, apesar de muito querido, né, por todos, ele não se entregava aos prazeres do mundo dele, né? Por quê? Porque ele trazia no seu coração a ideia de uma união perfeita, né? De uma união verdadeira. E aqui ele fala um lar de bênçãos, né? E nós teremos esse lar, você vai tornar a minha existência mais fácil, mais ditosa, vai me ajudar a corrigir os meus impulsos. E É com toda muito a legal beleza isso. dele, com toda a beleza dele, com tudo que ele tinha, nós sabemos que ele foi fiel a Abigail até o último dia. Ele não a substituiu, ele não procurou nenhuma outra companheira. O amor dela, mesmo depois da partida, foi suficiente para ele. Ele Exatamente, Ana. lembrava dela e ele se ali naquele momento de dor, ele ainda conseguia sentir aquele amor, aquelas palavras doces dela e se confortava, não E para é? deixar mais belo, eu não duvido que Abigail tenha sido o único amor de toda a encarnação dele. Ele Eu nunca teve também não. ninguém antes nem depois dela ver que não teve ninguém. Foi o Eu único também não. amor. Uhum. Mesmo porque a educação que ele recebeu, exatamente o que a Elaine acabou de falar, ele era um homem, um homem de lar, um homem de uma família, um homem de estar ali e construir. Não era homem de estar, como você falou, das gandaias, né? Qual a palavra que você usou, Elaine? Ele não era homem disso. Não sei, Famoso, ele bonito, não, com não dinheiro, mas ele não frequentava, era. ele não frequentava essa. E olha que naquela época, né, haviam algumas cidades que se dedicavam exclusivamente a essas festas, orgias, né? Sim, E ele orgias. poderia ir, né, frequentar, participar disso tudo, mas ele não participava. Ele se manteve ali guardado, né? Se manteve ali com esse ideal de se entregar ao seu verdadeiro amor, de construir uma família verdadeira, né? De bênçãos aqui, como ele mesmo fala. É. Então, assim, né? Saulo tá ali, né? Ele tá um pouquinho assim, tá numa nuance, tá lá e tá cá. E essa é a característica dos espíritos, né, que saem de um estado de evolução menos, né, um pouco mais embrutecido. É a ideia de um espírito que está passando, né, está tentando aprimorar os seus sentimentos, tentando purificar, tentando, porque é assim, não é de uma hora para outra, né? Você vai aprimorando, vai purificando uma coisa, vai purificando um ímpeto e outro, até você chegar no ideal, né? Então, por hora, nós temos ainda, a gente ainda consegue sentir raiva em determinados momentos, mas a gente também consegue amar, consegue perdoar. Aí daqui a pouco a gente tropeça, sente raiva de novo, mas ama. Quando a gente chegar em espírito puro, a gente vai só amar. A raiva, o ódio, isso não vai existir mais em nossos corações. Mas isso não é de uma hora para outra, isso é um aprimoramento. Fala, André. Então, por isso que também Emmanuel faz questão de colocar essas cenas. Além de aliviar para não ficar muito rígido, como a Ana Simon bem falou, né? Mas também para mostrar que já tinha um lado amoroso em Saulo, para ver que já oscilava, né? Ele já tinha esse potencial pro amor, né? Exatamente. Ó, o Ricardo colocou aqui, ó, Saulo sabe de seu temperamento. O que já é muito, né, Ricardo? O que já é muito. Porque a gente consegue, foi importante isso que o Ricardo falou, a gente consegue perceber nessa fala dele aqui, ó, que eu acho que foi o que motivou o Ricardo a colocar isso, ó, corrigirei meus impulsos, né? A gente vê nessa fala dele aqui que ele já se percebe, e isso quando ele fala de corrigir seus impulsos, exatamente. E isso aqui já é muito caminho, não é meio caminho andado, não, já é muito caminho andado, porque tem muita gente que não consegue nem conhecer ainda as suas imperfeições que precisam ser modificadas. Tem gente que não tem.
Tem gente que você olha e vê assim, gente, quanto egoísmo. A pessoa não vê naquilo egoísmo, né? A pessoa vê um alto amor, né? Um sei lá o quê. A pessoa ainda não tem visão. Então, o principal para a transformação e o mais difícil é você se reconhecer no erro. É você reconhecer aquilo que você precisa modificar. E essa é a parte mais difícil, né? A modificação em si é difícil também. A caminhada é muito difícil. Mas quando você já se reconhece vaidoso, orgulhoso, prepotente, já é muita coisa. Muito bom, muito boa observação, Ricardo. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Quem dera já me conhecer assim, Ricardo colocou no chat, eu também. Quem me dera, estou no exercício, mas vamos lá. Ela acariciou-lhe as mãos. Não, ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Meu Deus do céu. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assista a ele em minha companhia. Mas por que? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Ela já não estava confortável, ela nem sabia o que viria a acontecer. Quem não conhece o livro, né? Eu vou relembrar para vocês, tá? Quem não conhece, quem não pegou de início, Estevão, que é esse que Saulo está chamando de pregador revolucionário, é o irmão, é Gesiel, o irmão que Abigail perdeu há alguns anos atrás, e que ela não sabe que se trata do seu irmão. Saulo prometeu a Abigail procurar até o fim, com todas as forças, e trazer esse irmão para o coração da sua amada. Era um desejo verdadeiro do coração de Saulo, trazer o irmão perdido de Abigail para ela, né? Então, ela não sabe que esse Estevão é Gesiel. Saulo também não sabe que esse Estevão, a quem ele está perseguindo, é o irmão amado da sua grande amada, né? E eles todos vão se encontrar nesse momento terrível. Então, ele está aqui, ó. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes. E eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. E ela, mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes. E desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Saulo coloca. E aí ela responde, né? Mas não haveria um meio de me poupar a esse espetáculo? Espetáculo aqui no sentido pejorativo, né? Insistiu timidamente. A morte de meu pai, falava Abigail, né? A morte de meu pai no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Então ela estava falando, Saulo, essa cena de alguém sendo, por mais que seja um perseguidor da lei, né? Por mais que seja alguém que mereça que a lei seja aplicada, essa cena brutal mexe demais comigo. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu, ríspido, né? Porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós, que se arvorou em reformador, sedicioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade dos desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré.
Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência, não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? Visão de Saulo, né? A defesa dura do que ele, na verdade, acredita dentro dele para poder defender os seus propósitos, né? Mas Abigail é um coração sensível, né? É um coração iluminado já. A jovem, compreendendo que desagradaria o noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: imagina a situação de Abigail, né? Não queria, sabia que isso era muito importante para o seu noivo nesse momento de glória ali, onde ele ia concretizar uma grande vitória, segundo a narrativa dele no Sinédrio, como doutor da lei, a defesa da lei de Moisés, dos costumes, onde ele ia ser um grande consagrado ali, aonde para ele, né, resultaria que ele tomaria o lugar de Gamaliel, como a gente já estudou aqui, era um grande rabino, um grande rabã, né, uma grande escola que ele estava à frente, muito respeitado. Saulo ia tomar o lugar dele, entre aspas, né? Mas ia tomar o lugar dele no Sinédrio. E Abigail, sabendo, né? Já sabia o que esperava desses acontecimentos que eram acontecimentos que existiam na época, né? O apedrejamento era uma forma de aplicar, era uma lei, era uma sentença, e tinha todo um ritual, uma formalidade para que fosse aplicada, né, na época. Ela já sabia a brutalidade que era, e ela estava, né, entre um e outro, ela não queria. E aí ela fala: vejo que tens muita razão, não devo discutir os teus conceitos, sábios e justo. Ou seja, né, um coração que sabe apaziguar, né? Um coração que sabe acalmar o ânimo, né? Se fosse outra, em vez de ter no coração, no pensamento, a vontade de acalmar, de acolher, de apaziguar, já ia levantar o dedo e falar assim: mas eu não vou, mas não vou mesmo. E quero ver quem é que vai me forçar aí, não vai ser você. E é assim que acabam os relacionamentos, já começam desse jeito, né? Um confrontando, um brigando, um degladiando com o outro. E não pensa que nessa época já não tinha isso, não, porque tinha, viu? Isso é do ser humano, né? Isso é desde a origem das relações humanas e principalmente homem e mulher. Mas esse coração era um coração que era doce, era meigo, que não queria levantar discórdia, muito pelo contrário, queria acalmar, queria acolher, né? Era um amor, aquele amor que se entrega de verdade. Vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel. Gente, olha isso, né? Ela não tira o irmão da cabeça, né? Então ela pensou: quero realmente fazer amizade com seus companheiros do Sinédrio, porque eles vão me ajudar, né? No caso do meu irmão. Porque na cabeça dela, o que ela viu por último? O irmão ser preso, né? Então, para ela, quando ela encontrasse Gesiel seria um prisioneiro ainda, né, de Roma. E ela precisaria dessas influências para libertar o irmão. Isso era o que estava passando na cabeça dela. Mal sabia ela que nesse momento, né, o maior algoz do seu irmão era o seu próprio amado. Logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia, onde ela imaginava que o irmão estivesse. Mas ouve, Saulo, se me permitires, irei quando a cerimônia estiver finda. Jesus Cristo, aqui a gente pensa: meu Deus, era melhor ela não ter falado isso, né? Que ela só tivesse chegado no início. Mas o se, segundo o meu amorzinho que está aqui, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Aqui tá. Segundo o meu amorzinho, Kátia, meu amorzinho, para você que está vindo hoje, é o meu marido que está aqui, é o Marcos, tá? Ele fica assistindo aqui o nosso estudo, e aí de vez em quando eu convoco ele, de vez em quando ele tá, de vez em quando ele tá só o nome, mas acho que hoje ele tá.
É o meu amorzinho que está aqui. Ele fala assim: o se não joga, porque o se já passou, né? O se já foi, o se já era. A gente tem que pensar do se para frente, né? Se permitires, irei quando a cerimônia estiver finda. Jesus. Eu já li esse livro umas 6 vezes, mas eu sempre me dá uma angustiazinha quando chega nessa parte. Notando a boa vontade conciliatória, né? Ou seja, Saulo, mesmo que ele chegou a ficar ali um pouco, né? Um pouco mexido com isso, mas mesmo um pouco mexido com a possibilidade de Abigail não participar desse grande momento de triunfo dele, ele percebeu o coração, a vontade de apaziguar. Eu estou dando uma lida aqui no chat. Achei um passeio romântico, coisa de novela, André. Na minha opinião, Saulo queria exibir Abigail como um troféu. Ah, é, André? Você acha isso? Que ele queria exibir Abigail como um troféu? Eu acho. O interesse por trás que ele queria mostrar era mostrar ela, ó, mulher bonita, minha futura esposa. Acho que era mais Tenho vaidade que movia ele. certeza, Pode ser, tenho mas pode ser certeza, por também. pura vaidade. Tenho Vaidade certeza também. disso. Pode ser também. Mas pode ser também assim, olha, faz parte, né? Ele já era próspero do ponto de vista material, já era próspero do ponto de vista profissional, né? Para completar a prosperidade para a sociedade, só lhe faltava um bom casamento, né? Então, pode ser sim que a Abigail ali representasse o fechamento completo desse ciclo dele. Ricardo falou que vou tentar. Fica aí, amiguinho. Se conseguir escutar, já está ótimo. A Juliette. Ah, não, tá. A Juliette está falando com você. Mas ele não Eu tenho que discordar. Desculpa, Elaine. Eu discorda, meu discordo amor. do nosso amiguinho André. Discorda Eu que ele discordo. gosta. Discordo. Oxi, agora há pouco você falou que me ama, agora você tá discordando? O que é isso? Estou Mas o que tem a ver uma discordando. coisa com a outra? Não tem nada a ver, né, Ana? É Depois ela brincadeira. vai Exatamente. É que discordar, uai. não podia perder a oportunidade, vai falar aí. Não, porque, olha só, sabemos, né, já da conduta dele. Ele não era um homem de ficar, né, nas noitadas, de ficar naqueles cantos lá, como já foi dito, que lá tinha locais especiais, especialmente para homens, né, na condição dele. E sabemos também que ele sim a amava com todo o coração dele, com toda a força dele, ele amava Abigail. Então, eu acho que ele estava, sim, orgulhoso, na minha opinião, de ter encontrado uma mulher que ele a ama, bonita, com aqueles olhos lindos, preto de jabuticaba, aquele cabelo preto, sabe, meio cacheado, linda, 18, 19 aninhos. Ele estava orgulhoso, ele queria apresentar ao pessoal que trabalha com ele todos os dias, que seria a dona do lar dele, a mãe dos filhos dele, como se fosse a gente mulher. A gente também, se tivesse na posição dele, a gente queria mostrar, olha, poxa, que sorte, que felicidade que eu tive. E eu penso assim, André, entende? Eu não acho que ele é homem assim, de show-off, de se mostrar, não. Ele era orgulhoso mesmo da belezura e amava aquela belezura, porque ela era linda, vamos combinar. Era uma mulher linda. Olha, eu tenho assim, eu acho que eu concordo com a Ana, viu? Não parei para pensar porque essa colocação do André para mim é nova, mas eu acho que era isso sim. Quando você está feliz com uma pessoa do teu lado, né? Como você admira essa pessoa, quando você se sente completo, você se sente feliz também em estar com ela, né? Com seus amigos, a mostrar esse amor, né? A mostrar como essa pessoa é bacana, como é legal. Eu acho um pouco disso também. Quando você encontrar sua Abigail, André, eu sei que você vai também querer levar ela, né, para os seus amigos conhecerem, trazer aqui para o nosso estudo do Paulo Estevam. Fala, amiguinho, pode falar. Não, é por causa que Saulo é homem e eu entendo na mente do homem, sabe? Eu sei opinar. O homem, ele gosta. Não tô falando que ele não queria compartilhar um momento com a sua amada, também tinha isso, claro. Mas, na minha opinião,
ele queria exibir também, tipo assim, olha, nossa, olha só que bonitona, tá? Eu acho, então, assim, é uma especulação, eu não tenho certeza, tá bom? Aqui está, Mas a gente aqui não tem certeza de nada, né, amiguinha? A gente aqui, cada um fala o que pensa e tá tudo certo. é porque a vida do Saulo era toda movida por vaidade. Tudo ele achava um porquê para se exibir, mostrar sua beleza, suas conquistas, sua afluência, e tal. Para mim, a Abigail também era um troféu. Tipo assim, não que ele não amasse ela, mas assim, também era um trunfo para ele, assim como o cargo, assim como a biga, assim como o cavalo, assim como a aparência. Tudo para ele era motivo de vaidade, na minha opinião, É. sabe? Então, Olha, eu por acho que eu concordo um pouquinho também. se ele amasse de verdade ela, eu acho, ele ia compreender, ó, você não gosta, tudo bem, fica aí, eu te levo em outra ocasião, tá bom, eu te apresento aos meus Opa, amigos, eu chamo eles aqui em casa para ter uma confraternização, um banquete, não precisa, né? Então, eu não mas sei, velho. olha, você Ah, tocou num ponto importante. Ele amava. Eu acredito que Saulo, de fato, amasse Abigail. E tanto amava que, como a Ana falou, esse amor seguiu ele para toda a vida dele, né? Mesmo depois que ela desencarnou, ele continuou com esse. Pode ter modificado, tá, mas ela continuou. Só que Saulo, assim como nós, não sabe ainda amar. Porque a gente tem um amor egoísta. A gente quer. Isso não quer dizer que a gente não ame. É que o nosso amor não é aprimorado ainda como tem que ser. A gente ama querendo que o outro faça o que faz a gente feliz. A gente ama querendo que o outro o tempo inteiro dê provas do amor dele para a gente, né? Não, não quer dizer que não ame. Ele ama. Aí é a minha opinião, tá? Ele ama, mas ele ama falho, como a gente ainda. A gente não aprendeu o amor verdadeiro, né? Nosso amor ainda é um amor egoísta. A gente vai aprender a amar verdadeiramente. Aliás, esse eu não canso de falar. É o nosso maior instrumento para a gente aprender a mensagem do Cristo como um todo, tudo da mensagem de Cristo, é aprender a amar, né? E não é só amar o nosso amorzinho, amar o nosso filhinho, nosso netinho, não. É amar a humanidade da mesma forma como a gente ama o nosso amorzinho, o nosso filhinho, o nosso netinho, né? É Então, o verdade. amor dele era só um amor falho ainda. Não, é verdade. É como você falou, Elânia, só opiniões, né? Porque a verdade está com todos nós. Cada um, né? A gente não Sim, sabe a verdade verdadeira. Então, cada um, né, entende e fala daquilo que você acredita. E sim, eu acredito mesmo nisso. Só lembrando que naquela época não tinha Facebook nem Instagram. E era essa uma situação dessa, sabe, que ia acontecer, como ela mesma aí falou, né? Como é que ela falou? Um show? Não, ela falou o que mesmo? Um evento? um Ela, evento. que ela era uma coisa grande. Olha, além desse evento, era uma das coisas. Espetáculo. Espetáculo Era um sombrio, mas espetáculo, exato, Bia, obrigada. Era um espetáculo comandado por ele. Ele estava já na porta para substituir o Gamaliel, então ele estava no topo. E era oportunidade, ele não podia mostrar ela pelo Facebook ou pelo Instagram. Então era uma oportunidade única para ele reunir toda aquela gente grande que estava ali adorando ele, sabe? Puxando o saco dele, porque ele ia ser agora, né, um segundo Gamaliel. Então, claro que ele queria, né? A gente não, hoje em dia a gente não usa os Facebook, o Instagram. Eu Sim, não tenho justamente. Facebook, eu detesto o Facebook, mas eu tenho o Instagram, entendeu? E a gente não mostra lá. Sim. Que a gente pensa de acordo, né, de acordo com a época deles, aí dá para a gente ver. Mas eu concordo com o André. Ele também queria mostrar, Sim, claro, o tesouro que ele encontrou. Imagina, se eu fosse exatamente. ele e encontrasse também o Abigail, eu também, André, queria mostrar. Eu também queria, não que ela fosse meu troféu, mas sim, eu queria mostrar, sabe? Felicidade, como a É, Ana falou, era o tipo de amor esse que nós hoje ainda temos. exatamente. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu só terminar de ler isso aqui, aí a gente termina por hoje. Semana que vem a gente continua. Empreguei todo. Poderia tomar em casa. É lamentável. Não, ele falou assim: ó, sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assista a tudo com serenidade, segura
de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Mais uma vez, a narrativa aos olhos, né, do que ele queria que fosse. Bom, vamos deixar para essa daqui, a gente termina na semana que vem. Deixa eu dar combinar uma coisa aqui com vocês. A gente está no mês de dezembro, né? E aí eu queria combinar com vocês que a gente vai fazer mais semana que vem, dia 12, e aí a gente vai parar, tá? Para poder dar um descanso nesse período de final de ano aí, é muito corrido para todo mundo. E a gente volta no dia 16 de janeiro, tá bom assim para vocês? Poxa, sexta-feira o André falou uma coisa. André, você viu? Nós estamos ficando, toda semana que a gente entra no estudo, estamos sentindo que estamos ficando carentes de estudos. O André falou e eu concordei 100%. Estamos ficando carentes. Kátia, há uma campanha, Kátia, procura-se o Abigail para o André. Já a campanha já está rolando há 2 meses, porque a mulher que ele quer é uma mulher igual a Abigail, sabe? Então, a campanha continua, pelo menos De isso. preferência, de preferência, a Abigail reencarnada, a própria, tá bom? Ô, Kátia, Agora você puxou. ô, Kátia, se você tiver um contato com alguém lá de Alcione, porque é de lá que a Abigail veio, né? Se tiver contato com alguém lá de Alcione, você pede por Passa o favor, WhatsApp. mandar um sinal aqui pra gente, tá? A Kátia até se abanou. Tá bom, amores? Então vamos combinar assim, ó. Semana que vem, dia 12, a gente faz o nosso estudo. Eu tô achando que a gente vai parar no momento do apedrejamento, hein? E dia 16 a gente retorna com o nosso estudinho. Vamos dar esse período aí de descanso, tá? E aí a gente continua. Bom, quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Eu posso fazer. Tá bom, Bi, então faz, por favor. Antes, eu queria pedir desculpa à Ana mais cedo, que eu tive que levar minha mãe no médico, tudo bem? Meu amor, Terça-feira que vem a gente se encontra. Eu vi, meu amor, a sua mensagem. Nós colocamos, sim, direcionado para sua mãe o evangelho hoje, viu? Eu ia te mandar mensagem, mas depois eu fiquei busy o dia inteiro. Mas hoje o evangelho foi para sua mãe, tá bom? Gratidão, gratidão. Gratidão. Eu queria agradecer a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e agradecer a Deus por tudo que nos tem dado, todas as bênçãos, e principalmente por esse estudo maravilhoso que estamos aqui realizando hoje, e aprendendo que o orgulho só nos atrapalha, só nos faz cair, ao invés de seguir em frente e voar para a luz. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a nos vencilhar de nossas más tendências, do nosso orgulho, do nosso jeito de ser errado, que a gente possa crescer e nos iluminar, que a gente consiga nos conhecer e combater em nós os defeitos, as vicissitudes, para que a gente tenha mais virtudes no nosso coração. Que Deus possa iluminar e proteger a toda a humanidade, a todos os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta, trazendo todos a saúde, a paz e a prosperidade espiritual. Ajuda, em especial, a minha mãe, que está enferma, a minha irmã Ana Cristina, minha irmã Ana Paula, e todos os meus entes queridos, encarnados e desencarnados, e toda a parentela corporal e espiritual, encarnada e desencarnada, de todas as pessoas que estão aqui no grupo. Que Deus possa abençoar e proteger todos os lares, todos os lugares, e a todos os espíritos encarnados e desencarnados,
de todo o planeta Terra e de todo o orbe terrestre, trazendo a todos a saúde, a paz, a prosperidade espiritual e o amor, a fraternidade, enfim, que Deus possa trazer a calma, a suavidade em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por tudo, por esse dia fresquinho e por tudo mais. Gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Bia. Beijo na mamãe. Hoje o Brito, hoje a Nada. gente não deixamos o Brito falar, Elaine. Ô, Poxa vida. Brito, então eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Saulo quis exibir Abigail? Um pouquinho, porque se, olha, é o seguinte, né? É a vaidade do ser, não é? Você tem algo bonito, você quer que todo mundo veja, né? E é seu, tá ali ao seu lado, né? Aí você quer, é uma conquista sua, né? Quem não quer, não Quem é? não quer? Então, de uma certa forma, sim, né? Mas o Saulo, ele, como você bem disse, ele ainda não entendia bem o amor, né? Ele ainda estava em uma fase de transição, né? Ele fala de uma forma ríspida, com ela, né? Porque ele queria que ela fosse, né? E ela aceita, né? Ela cede, né? Ela cede. Ele não cede, mas ela cede. Ela ama mais, né? Ela compreende mais do amor do que o próprio Saulo, né? E eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, é, esse Saulo não existe, esse Saulo que está aí, para aqueles Paulo que vai terminar essa existência, quanta diferença, não é? Quanta diferença, né? Não, é como se não fosse mais essa criatura, é outro ser, não é? É outro espírito, não é? Mas, com Como? certeza, E no como, né, íntimo, é, Amaro? Ó, eu me lembrei e trouxe aqui, ó, você me fez lembrar. Saulo, primeira carta aos Coríntios, ó, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maravilhosa, né? Que aí já lindo. era outra fase do amor dele, Um né? dia estaremos sentindo esse amor, Elaine. Que lindo, né, Brito? O Brito fala essas coisas também. Ele já estava compreendendo o amor de uma forma diferente aí, né? Já Uhum. estava E vivenciando esse amor. depois ele compreendeu o que é amar, né? Muito E bom. ele escreve aos Coríntios. Quem nasceu em Corinto? A própria Abigail. A própria Abigail. E Estevão, né? Então foi muito especial para ele essa comunidade. Muito bom, né? Maravilhoso. Saulo vai ensinar muito para a gente ainda nesse nosso percurso aqui com ele. Nossa, esse estudo é maravilhoso. Eu amo esse estudo. Elaine, Também. você acha que a gente terminar até o final do ano que vem? Mais um ano? Esse livro? Terminar até o final? Ou antes? Eu acho que sim. Acho que ano que vem a gente termina. Certo. Acho que sim. Tá bom? Porque você já está outro livro, já tem outro livro da mente aí, André? Você já está pensando no próximo? A gente pode pensar. Boa, boa. Beijo, gente. Beijo, Fiquem com amores. Deus. Beijo, Boa noite. Paola. Saúde e Deus. Kátia, paz. que bom, Tchau. Kátia. Volte sempre, irmã. Saúde e Kátia, paz. volta, viu? Tchau. Volte sempre, Kátia. E o Já áudio dela não tá.